E assim eu peço que a gente possa abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, farei a leitura dos versos 24 a 26. Apenas esses 3 versos, os irmãos acompanham a leitura em suas Bíblias, ou na projeção. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Que o Senhor olhe para o seu servo e pela sua misericórdia se apiede de cada um de nós e faça a sua obra apesar das nossas imperfeições, e faça a sua mensagem chegar ao meu e ao seu coração. Amém. Eu disse ao pastor Antônio que tirei a ideia de falar sobre esse texto dentro das devocionais diárias que faço lendo a Bíblia. E quando chegou nessa parte do livro de Êxodo, ele faz parte do contexto em que mostra Moisés retornando ao Egito. E quando me deparei com esses 3 versos, eu leio a Bíblia, escuto a Bíblia também, porque eu ponho em áudio no meu carro e fico lá. Aí eu voltei e parei, mano, peraí, não estou entendendo, quis matar, cortou prepúcio, tu és sanguinário. Aí essas palavras ficavam assim, mas o que isso faz aí no meio desse contexto? Aí eu vou me lembrar dos que gostam de viajar, Adriano, Alessandro, eita, tanta gente que viaja, o pastor já viajou demais, né? Vamos se lembrar das viagens aí. Quem nunca viajou, hein, Ângelo? Ângelo teve aqui, o nosso reverendo Ângelo falando aqui uma vez, falando do seu cruzeiro, né, Ângelo? As confusões que teve no cruzeiro. Quem nunca teve uma intercorrência numa viagem? Hein? Quem do nada não se deparou com uma discussão num restaurante, com seu companheiro de viagem, arrumou uma questão lá para resolver, né? Quem nunca pensou? O pastor Antônio tem algumas histórias interessantes. No meio do caminho dessas reuniões, né, pastor? O senhor estava com o Zé da Hora, aí tinha um campo para jogar futebol. Não é que o Zé da Hora pediu para eles pararem para jogar esse futebol. Que coisa, né? E todos nós, se formos puxar na memória, a gente vai se lembrar. E tem coisas que são boas, mas tem outras que não são bem assim, né? Não são muito legais. Aqui o reverendo Ângelo contou, né? Quase perdeu, deu tudo errado, quase ficou lá e não embarcava no cruzeiro, não é isso, Ângelo? Pois é. Esse fato me chamou a atenção aqui, né, Messi? Porque eu quero contextualizar o que estava acontecendo. Lembram do primeiro hino que a gente cantou? Olha a glória de Deus revelada naquele primeiro hino. O hino dizia que a glória de Deus é tão grande que ninguém chegou a vê-lo. Nem Adão, que foi o primeiro homem, chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. E o hino ainda descrevia um episódio importante para a gente, eu comentava com o pastor. Sarça ardente no Sinai. É por aí mesmo, meus irmãos. Moisés era hebreu, mas Faraó tinha decretado a morte dos primogênitos. O que fez sua família? Todo mundo sabe, né? Todo mundo minimamente, que pelo menos chegou perto da Bíblia, já ouviu esse nome chamado Moisés, né? Pois é, Moisés, a família não matou, colocou ele num cesto e ele foi descendo pelo rio Nilo. Foi encontrado por uma filha de Faraó e criado como filho dela, como príncipe do Egito. Mas aí o Senhor vai se revelando, ele sabendo que ele era hebreu,
se dá de frente com uma cena de um soldado egípcio açoitando um hebreu. Tomado de ira, lá pelos 40 anos de idade, meu querido Tato, ele faz o quê? Matou o egípcio. E por ter matado o egípcio, logo ele sabia que a acusação viria sobre ele. Ele então, evadiu-se. Diz o relato bíblico que Moisés foi se refugiar na terra de Midian. Na terra de Midian. E lá ele encontra a família do seu sogro Jetro. E Jetro dá uma de suas filhas para Moisés casar-se, foi Zípora. Quem aqui já ouviu falar sobre Zípora? Se fosse lá no seu consultório, Nemésia, será que o pessoal não ia confundir com um remédio? Mas doutora, Zípora é em gotas ou em drágeas? Né? Tem nomes que são esquisitos, né, que a gente nem sabe dizer. Mas aproveitem aí para os jovens fazerem um retiro, que nunca mais tivemos, viu? Fica aí o desafio, nós estamos em março, viu? Pensem no retiro do ano que vem. E botem aí na gincana bíblia. Pergunta da gincana bíblica. Quem é Zípora? Aí a segunda pergunta, quem matou Caim? Aí a pessoa responde o quê? Pois é, mas Abel não matou ninguém, gente. Caim matou Abel. Tá vendo? Tem que ficar atento, minha querida Vanessa. Então, quem é Zípora? Não é em gotas e nem em drágeas. Ela é filha de Jetro e foi mulher de Moisés. Moisés, quando apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, encontrou-se com o Senhor na descrição do primeiro hino. A sarça ardente, Deus se revela a ele. E ali ele tem um chamado para ser o libertador do povo escravizado há 400 anos. 4 gerações, Fernando, estavam na mão dos egípcios. Bom, naquele momento Deus então diz: olha Moisés, tu vai te apresentar para Faraó, e tu vai dizer para o meu povo servi-lo no deserto, caminho de 3 dias, mas eu vou endurecer o coração dele, eu vou mandar 10 pragas. E Moisés, ouvindo tudo aquilo, foi logo gaguejando: Senhor, bacana, mas não tenho nada a ver com isso não, vou não, manda outro no meu lugar. E esse diálogo de Moisés com Deus, ele é descrito na Bíblia até o ponto. Vocês podem olhar, isso aí está em Êxodo 3. Ao ponto que a Bíblia diz assim: rapaz, Deus se zangou com Moisés. Ô cabra chato. Eu estou dizendo que tu vai, Moisés. É tu mesmo que vai. Não, mas eu não sei, eu sou pesado de língua. É o seguinte: Arão vai ser a tua voz, e tu vai ser pelo seu Deus. Ele é o profeta e tu é o Deus. Tu vai? Vai. Mas quando eu chegar lá no Faraó, eu vou dizer o quê? Eu estou em nome de quem? Diz: eu sou. Eu sou o grande, eu sou. Olha só quem pode se apresentar dessa forma, minha irmã Cláudia. Quem bate na sua porta, você vai perguntar quem é. Aí a pessoa diz: eu sou. Pode, mas Deus pode. Deus pode porque Ele é. Ele simplesmente é. E Ele fez isso. E Moisés então, depois de muito relutar, pegou a sua missão e foi. E diz aí o relato bíblico, já em Êxodo 4, onde já perto nós estávamos lendo, que ele toma a sua família, sua esposa, seus 2 filhos, tá? E segue para o Egito, no regresso ao Egito. 3 versos que nós lemos passam quase que despercebidos. Se eu estivesse contando essa história, era alguém dizendo assim: vamos ouvir como foi a viagem de férias do nosso reverendo Ângelo. Aí o Ângelo vai contar não sei o quê, mas é porque lá no cruzeiro eu quase não embarquei. E aí a pessoa podia dizer: não, Ângelo, eu não quero saber disso, eu quero saber como é que era a cidade, como é que era isso, como é que... Entendeu? Como é que era o cruzeiro lá dentro. Às vezes a gente pode se perder num detalhe. E os detalhes podem ser aparentemente de menos importância. Mas acredite, esse aqui era de suma importância. Por isso que eu me detive nesses 3 versículos. E o que ele quer dizer com isso? Amados irmãos, nós precisamos entender com o texto os benefícios da obediência e a valorização da aliança com Deus. Não tem como negar
que o texto, nesses 3 versos, nos levam a refletir sobre isso. Obediência, obediência, obediência. Ele está descrito o tempo inteiro. Então, que benefício eu tenho por ser obediente? E a aliança, como é que eu enxergo essa aliança com Deus aí, no meio desses 3 versos? Eu queria lembrar para vocês o seguinte: Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento. Não há nenhum exagero de eu dizer isso, até porque essa palavra não é bem minha. Vários intérpretes da Bíblia, vários estudiosos e teólogos dizem a mesma coisa. Mas eu vou dar um dado para vocês. Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. É o Pentateuco. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio. Ele foi o grande legislador. Moisés foi o libertador do povo escravizado no Egito e verdadeiramente um tipo de Cristo. O que é essa história de tipo de Cristo? A história da redenção, ela está escrita do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia não tem herói. O herói da Bíblia é Cristo. Agora, isso aqui se passou há quase 1500 anos antes de Cristo. E nós estamos na era depois de Cristo. 1500 anos antes de Cristo, e depois de Cristo nós já estamos no ano o quê? Minha querida Duda, 2025. Some 2025 mais 1500. Pense na quantidade de anos. Aí alguém vai dizer assim, meu querido Antônio, o que isso tem a ver com nós? Conosco. Isso já aconteceu há mais de 3 mil anos para trás. E o que isso impacta a nossa vida? Totalmente. Impacta totalmente. Moisés foi libertador desse povo. Moisés também era um homem conhecido por sua mansidão. Isso está em Números 12, 13. Moisés também foi fiel a Deus. Isso está escrito em Números 12, 7. Moisés também foi um homem fiel. E além de fiel, com muita fé. Isso está escrito em Hebreus 11, 24 a 27. Vocês viram 3 atributos que eu dei a Moisés? E não foi minha. A Bíblia descreveu isso. Se você vai em Números 12, 13, Moisés é descrito como manso. Que não havia nenhum homem mais manso que Moisés na terra. Também Moisés era fiel. Essa fidelidade foi descrita em Números 12, 7. E Moisés era um homem de fé. Hebreus 11, 24 e 27. Agora o que eu quero dizer para vocês, apesar de tantos atributos, Moisés, assim como eu, assim como meu querido Yuri, assim como meu pai Azevedo, assim como todo mundo que está aqui, é um pecador. Um pecador. Assim como todos nós, não há qualquer merecimento humano que deva ser destacado como um fim em si mesmo. Não há história que se revele em si mesma, ou ainda de qualquer personagem bíblico, pois o único herói verdadeiro da Bíblia e da história da redenção é Jesus Cristo. Todos os demais são dependentes da graça, misericórdia e bondade de Deus. Esse episódio lido de 24 a 26 de Êxodo 4 mostra o tanto que a gente depende da graça, misericórdia e bondade de Deus. E aí eu vou dizer para vocês, Moisés foi um homem tão importante, mas olha o primeiro atributo que eu destaquei aqui na palavra de Números 12, 13. Moisés como manso. A mansidão de Moisés foi contrastada em 2 episódios. A morte do soldado egípcio. Onde estava a mansidão de Moisés na hora que ele matou o soldado egípcio, antes de fugir? Saulo, mas aí ele ainda não tinha encontrado Deus na sarça ardente. Então deixa eu contar uma depois da sarça ardente. O povo resmungando, cadê a água, Moisés? Tu me trouxe aqui para o deserto para eu morrer de sede, foi? É isso, né? Aí Deus disse para ele, Moisés, é o seguinte, o mesmo cajado que tu abriu o mar vermelho, toca na rocha aí, fere a rocha, e ela vai dar água para esse povo. Moisés já, se a gente fosse usar alguns atributos, algumas palavras que a gente usa aqui no nosso vocábulo atual, Moisés injuriado, perturbado,
já atazanado da cuca, peca e usa esse cajado e dá-lhe com raiva nessa rocha. E a rocha é ferida. Cadê a mansidão do homem? Cadê a mansidão? Ah, Saulo, mas isso aí foi só um detalhe, rapaz. Também o pessoal azucrina a cabeça, mas Deus é Deus. Diante de Deus não tem valente. Baixe-se. Diante de Deus todo mundo cai. Não dá para você se levantar, não tem autoridade diante de Deus. Você tem que ser servo. E aquela postura não foi legal, tanto que o Senhor não permitiu que Moisés chegasse aonde? Minha querida Cadídia, não entrou na terra prometida. Quem entra é o seu substituto. Quem foi o substituto de Moisés? Josué. É exatamente isso. A mansidão de Moisés já caiu por terra. Nesses dois episódios. Não quer dizer que ele é menos importante ou foi menos servo de Deus por causa disso. A fé de Moisés também foi duramente provada no episódio da sarça ardente, onde Moisés não se via capaz de fazer a vontade de Deus e libertar o povo. Moisés era um homem de fé, mas na hora que Deus estava chamando ele para se meter lá com o faraó e libertar o povo, minha querida Jeane, quis não. Vou não, meu irmão. Não sei nem falar, eu não vou nessa. E vocês sabem por quê, meu irmão? Meus irmãos, que ele não quis de cara, não? Será que não dá para a gente perceber logicamente que Moisés não queria voltar no Egito? Por quê? Havia uma sentença de morte contra ele, meu querido. Ele não tinha matado lá o egípcio? Né? Então ele tinha medo de retornar lá e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, que ele era faraó, já tinham matado ele. O medo toma. Mas Deus é Deus e faz a sua vontade do jeito que Ele quer. A mansidão de Moisés foi contrastada nos dois episódios que citei. A fé de Moisés foi contrastada nesse diálogo na sarça ardente. Agora a fidelidade de Deus. A fidelidade dele com Deus é provada exatamente no episódio de Êxodo 4, 24 a 26 que acabamos de ler. Então como que a gente vai falar sobre essa fidelidade? É o que a gente está querendo dizer a vocês com os benefícios da obediência e a valorização da aliança com Deus. Amados irmãos, esse texto tem muito pouca explicação sobre ele. Os estudiosos bíblicos não se debruçaram tanto. Você vai fazer uma vasta pesquisa, até o hebraico e o grego é sucinto em referências sobre essa passagem. Se você pegar sobre o filho pródigo, o que vai ter de explicação sobre essa passagem, falar sobre Zaqueu, o republicano, demais. Se você quiser falar sobre o rei Davi, sobre tantos outros personagens, há muita explicação sobre o texto. Este aqui não. Mas, para subir até aqui, e não falar nada que o pastor tenha que me corrigir depois, eu saí fazendo vasta pesquisa e encontrei 3 grandes autoridades que podiam falar. Sabe um pastor que já pregou aqui? O nome dele é Marcos Balgato. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília, não é isso, pastor? E ele tem uma fala muito importante sobre esse texto. Muito legal. O Noacir conhece também a igreja lá, de Brasília. O pastor Marcos já pregou aqui. E aí tem um outro que talvez vocês não conheçam, o nome dele é Augustus Nicodemos. Ele também fala sobre esse texto. E aí tem um que antecede a eles dois. Foi João Calvino. Também falou sobre esse texto. Então, vamos se abraçar nesses 3 e vamos falar sobre esse texto. Amados irmãos, existe um comentarista bíblico, geralmente citado aqui pelo nosso reverendo Antônio, quando está nas suas explanações bíblicas, Matthew Henry. É isso, pastor Antônio? Sabe o que ele diz sobre isso? Ele diz que Deus encontrou Moisés com raiva. Isso não está no verso 24? Estando Moisés, Êxodo 4, 24. Olhem bem aí, ó. Estando Moisés no caminho,
numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Será que alguém que encontra o outro e quer matar está feliz? Não. E aí o comentarista bíblico, Matthew Henry, disse que esse encontro foi um encontro marcado por um sentimento de raiva. O Senhor o ameaçou com a morte ou enviou doenças sobre ele, como castigo por ter deixado de circuncidar seu filho. Quando Deus descobre para nós o que há de errado em nossas vidas, devemos nos esforçar para corrigi-lo rapidamente. Essa é a voz de toda a vara que nos chama a retornar àquele que nos fere com sentido de disciplina. O Senhor disciplina todo aquele que o ama. Matthew Henry foi feliz. E ele não está sozinho, porque o que fala João Calvino, o que disse o nosso querido reverendo Marcos Baumgartens, e o que diz o nosso querido e amado Augusto Nicodemos, é a mesma coisa. Houve um problema que incitou a ira de Deus sobre Moisés. E sabe qual é o problema? Desobediência. Desobediência não combina com o caminho e o serviço a Deus. Meu irmão, quando acordamos hoje, qual era o nosso destino? Não era vir à igreja? Tínhamos um caminho. Quando a gente vem dali para cá para prestar nossa oferta, é um caminho. Quando eu vou conversar com alguém, é um outro caminho. E quando a gente está aqui louvando ao Senhor, não estamos prestando serviço a Deus? Estamos. Pois é. Em cada um desses caminhos, se tiver desobediência, tem problema. E o Senhor vai cobrar isso de nós, como cobrou lá atrás. E é por isso que um episódio de 3.000 anos faz sentido para a gente agora. É o mesmo de sempre. Aparentemente o texto é obscuro, falta-lhe clareza. Se ele fosse uma sentença, pastor Antônio, uma sentença judicial, certamente, quantos advogados tem aqui, hein? Fernando também ali, olha minha irmã Inês. Se ele fosse uma sentença, minha irmã Inês, o que o advogado ia fazer num prazo de 5 dias? Ele ia impetrar o que, Fernando? Um embargo de declaração, não era? Porque ele ia dizer que a sentença era obscura. Estava faltando clareza. Né? Senhor, não entendi nada dessa tua sentença. O texto é meio assim mesmo. O hebraico, ele não diz, ele não revela nem quem Deus quis matar. No português clássico, vamos interpretar comigo. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Todas as vezes que a contração desse verbo encontrar, finalizando com o artigo u, não é isso, minha professora de letras, Cláudia? Ele está nomeando um sujeito. E esse sujeito é quem já era referenciado. Moisés. Na análise morfológica do português clássico, nós temos um sujeito. A gente só não pode esquecer que o texto foi escrito no hebraico. E depois, na Septuaginta, foi mais uma vez traduzido para o grego. E lá no hebraico, no texto seco, você tem dúvidas de como você chega no sujeito. Por que, gente, que eu estou falando isso? Porque não fica muito claro se Deus quer matar Moisés ou se ele quer matar, minha querida, um dos filhos dele. Não é? Vocês entenderam por que quis matar? Porque alguém estava incircunciso. Conseguiram entender? Alguém não participou da circuncisão. Aí eu vou te perguntar para vocês, dá para subir aqui no púlpito, dá para falar, dá para cantar, dá para prestar adoração a Deus, se você não tiver autoridade para fazê-lo? É ruim, né? Porque aí você vai acabar falando uma coisa que você não vive. Foi exatamente o que foi cobrado. Foi cobrado de Moisés o seguinte: Moisés, eu estou te enviando como libertador, a tua missão é essa, tu vai lá, tirar esse povo do Egito e vai confrontar Faraó. Mas tu vai arregimentar teu grupo de hebreus, vai falar para eles, vai falar sobre circuncisão. Opa! Como é que eu vou falar sobre circuncisão
Como é que eu vou dizer que o povo tem que ter uma aliança com Deus? Qual era o sinal da aliança com Deus? Era a circuncisão. Para vocês, vou começar a situar na Bíblia vocês, para não dizerem que é só a minha palavra. Gênesis 17, de 9 a 14, meus queridos da mídia e transmissão. Disse mais, pode acompanhar aí, ó. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarás a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido na tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Guardem esse aí, ó. E eu vou pedir para vocês lerem comigo esse. Aí vocês não vão esquecer. Leiam. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Olha a seriedade disso. Vocês entenderam que a instituição da circuncisão foi algo que antecede a Moisés. Esse diálogo bem aqui é com quem? É com Abraão, gente. Deus estava fazendo uma aliança com o primeiro dos patriarcas. E o sinal dessa aliança era o quê? A circuncisão na carne do prepúcio de todo macho nascido ao 8º dia. Acompanha comigo a cronologia. A Bíblia descreve que Moisés sai do Egito com 40 anos de idade, depois de ter matado o egípcio. E aí ele se refugia em Midian e casa com Zípora. Eles dois têm 2 filhos. O primeiro chamado Gerson, o segundo chamado Eliezer. E quando o Senhor encontra Moisés, minha querida Eline, ele tem quantos anos? Alguém pode me dizer? 80. Então só aí já se passou o quê, reverendo Ângelo? Mais 40 anos, né? E se ele teve 2 filhos com Zípora? Esse menino era pequenininho? Vocês entenderam que já dava uns 2 galalau aí, né? No mínimo adolescente. Para chutar assim bem. Ah, Saulo, tu está inventando. Sabe quem falou isso? Augustus Nicodemos. Então depois eu entrego tudo para ele. Se vocês me contestarem, eu chamo ele. Sabe o que o Augusto Nicodemos falou? Falou o seguinte, que no texto hebraico, diz assim: Moisés pegou a sua esposa e seus filhos e arriou num jumento e conduziu e foi de volta ao Egito. O texto no hebraico fala do animal no singular. Aí os tradutores da Septuaginta foram melhores. Botaram jumentos, colocaram os animais no plural. E aí o reverendo Augusto diz assim, eles estavam certos, o pessoal que traduziu para o grego, porque coitado do jumento, que ele disse, para botar Zípora mais 2 galalau em cima desse jumento, esse jumento não ia suportar essa viagem. A brincadeira do Augusto. Mas o que ele quer dizer com isso, gente, e vai ser importante dizer isso, não tem nada desimportante aqui, é que esses meninos já estavam grandes. Um provavelmente foi circuncidado, e o outro, minha querida Vanessa, não foi. A pergunta é o seguinte, mamães, quem aqui é mãe? Levanta a mão. Agora eu vou pedir só uma levantada de mão aqui. Quem tem mais de um filho? Pois é. Olha só esse detalhe. Por que um estava circuncidado e o outro não? Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Também nós não temos uma unicidade para saber quem foi esse filho que seria o circuncidado naquela hora. Tem gente que fala que é Eliezer, que é Gerson, que Deus queria matar Moisés, queria matar Gerson. Eu quero dizer para vocês que o nome aqui não vai ser muito importante, mas só quero falar uma coisa para vocês. O tio Saulo aqui, para os meninos, para as nossas crianças que nos ouvem,
dar a visão aqui que é meu aluno lá na sala de crianças, sempre muito atento, né, Davi? Tanto faz se Deus queria que o circuncidado fosse Gerson ou Eliezer. Mas tio Saulo acha que foi o Eliezer. Eu vou explicar por quê. Porque a obediência a Deus precisava que o incircunciso fosse circuncidado. Moisés estava circuncidado, era hebreu. Já estava. Provavelmente Gerson, filho primogênito, foi circuncidado. E deve ter havido um problema na casa de Moisés por causa dessa circuncisão. Se vocês pensarem bem, a circuncisão, ela dava alguns efeitos colaterais. Minha irmã Nemécia, Vanessa, vocês que são da medicina, dava uma febre aí de 3 dias, e o menino ficava ruim, murchinho, e mamãe Zípora e sogro Jetro podem não ter gostado muito não. Lembrem-se que Jetro, seu sogro, era um sacerdote de Midian, um sacerdote pagão. Não era exatamente o povo aproximado dos hebreus que estava acostumado com a circuncisão. Para eles deve ter sido um ritual estranho. Ó, já deu errado com esse menino aí, eu não vou querer isso para o outro não. E Moisés, para contemplar sua esposa e seu sogro, não arrumou confusão em casa e não circuncidou. E o menino, ó, já estava grande, já passou do 8º dia, faz tempo de ser circuncidado. Só que Moisés foi chamado para ser libertador. Como é que ele ia libertar um povo com pecado na sua casa? Ah, Saulo, é tão sério isso? Precisava mesmo dessa circuncisão? Vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Tanto faz se é circuncisão, se é batismo, se é água na cara, se é mergulhando ou não. A simbologia é um requerimento divino. Não cabe a nós contestar. É simplesmente obedecer. O princípio aqui não era se ele estava circuncidado ou não. O princípio aqui era obedecer ao que Deus mandou. Ou você obedece, meu irmão, irrestritamente, ou nós vamos ter sérios problemas. Uma vez participei de uma dessas palestras que as escolas chamam os pais, e um psicólogo famoso, não preciso nomeá-lo, foi para uma palestra de mais de 500 pessoas no Hotel Blue Tree. E ele disse o seguinte, que nunca saiu da minha cabeça. Quando eu era mais jovem, era muito difícil, dava muito trabalho para minha mãe. Já abri aspas, viu? É ele falando, não sou eu não. E aí, a minha mãe sempre me corrigindo, dizendo o que eu quero da minha vida, o que eu tenho que fazer. Procure algum sentido para você, estude e tal. E eu rebelde. Até que um dia ela me cobrou de vez. E aí eu sentei para confrontá-la e disse, mãe, por favor, só me diga o porquê eu preciso fazer isso. Diga, o que a senhora quer com isso? Eu não posso ser uma pessoa do jeito que eu quiser, não? Ela respondeu para mim assim mesmo. Meu filho, é o seguinte, essa comida que está bem aí na tua frente, quem te deu? Foi você que comprou? Não. Foi eu que te dei, né? Tá certo. Essa roupa que tu está vestindo, foi eu que te dei também, né? Pois é, meu filho. Eu nem vou continuar o resto da relação. Tudo que tu tem aí foi eu que te dei. Então sabe o que tu tem que fazer? Me obedecer, não é me perguntar. Eu não estou nem um pouco preocupado se tu quer me entender. Eu quero saber se tu vai me obedecer. Exato. Aparentemente, aquilo para mim foi terrível, mas eu obedeci. E cá estou eu, diante de um auditório de mais de 500 pessoas, me ouvindo, hoje porque eu sou alguém. E eu sou só alguém porque eu aprendi a lição da obediência. Obediência aos pais. Hoje eu entendo ela, naquela época não. Assim ele concluiu a fala dele. Pois é, gente. Zípora acho que não tinha entendido ainda não. E ela precisou desse confronto pesado com Deus. Quando nós observamos o texto que nós lemos no Êxodo 25, Êxodo 4, versículo 25, diz assim, então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho. Por isso eu disse que foi o Eliezer. Não disse, cortou o prepúcio dos seus filhos, não. Foi de um. Então provavelmente era um deles que não estava circuncidado.
Eu quero dizer para vocês que essa confusão ela pode ter acontecido dentro da casa de Moisés. Eu também não estou trazendo isso somente da minha visão. O reverendo Marcos, o reverendo Augustus e João Calvino disseram a mesma coisa. Aliás, quando o reverendo Marcos e quando o reverendo Augusto citaram o texto, eles se referiram ao que o João Calvino havia falado sobre o texto. É muito provável que um problema familiar se instalou após a circuncisão do primeiro filho de Moisés. E sabe o que isso acontece, gente? Tem que ter coragem para chegar aqui e dizer: o jugo desigual tem um peso pesado. Demais. Muitas vezes a gente não consegue carregar. Moisés era um jovem hebreu e casou com uma mulher de Midian. E o sacerdote era seu pai. E houve problema. Quem nunca viu um problema ao batizar seu filho? Casais com orientações religiosas distintas. Um quer batizar na igreja católica, outro quer batizar na igreja evangélica, outro diz que não quer batismo porque é ateu. E a confusão se instala dentro de casa. Pois é, eles estavam diante de algo muito semelhante a isso. E por que isso aconteceu, gente? O sogro de Moisés, coloquem na gincana lá, viu, Tiago? Se Zípora era a mulher de Moisés, como é o nome do sogro de Moisés? Aí o pessoal vai dizer, se lembrar vai dizer que é Jetro, né? Cite as passagens, vamos lá, a transmissão. Êxodo 2:18. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Ei, gente, o sogro de Moisés não é Jetro, não? Você sabia que essa é a primeira referência ao sogro de Moisés? Quando reverendo Marcos Balgatens, citou o texto, ele fala do pai de Zípora com o nome Reuel. Olha a gincana bíblica melhorando aí, viu? Sabe quantos nomes tem o pai de Moisés citados na Bíblia? 3. Jetro, Reuel e Obabe. Primeira vez que é citado o nome do pai de Zípora é Reuel. Êxodo 2:18. Êxodo 3:1, transmissão. Êxodo 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Mas não era Reuel? Agora Números 10:29. Números 10:29. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Ei, gente. Nessa passagem bem aí de Números 10, nós já tínhamos 2 nomes para o sogro de Moisés. Reuel e Jetro. Agora a gente descobriu que Obabe, vamos ajudar aí, professora Cláudia. Obabe está como cunhado, né? Porque ele está dizendo que Obabe, vírgula, filho de Reuel, que já era citado como o midianita, sogro de Moisés. Então, Zípora aí tinha um irmão que nem era citado. Porque a Bíblia, quando se refere aos filhos de Jetro, lá atrás, no Êxodo, fala de filhas. Nem fala de um filho. Mas vamos melhorar. Juízes 4:11. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés. Eis aí o terceiro nome para o sogro de Moisés. Reuel, Jetro e Obabe. Agora, Saulo, para que isso aí? Não estamos falando de aliança e tal, está te perdendo no meio. Deixa eu falar para vocês que eu não vou me perder, não. Olha só. Reuel. E aqui nós temos irmãos até que estão na nossa turma, né? Que esse nome, Reuel, é para eles, né? Como se fosse o nome próprio. O nome próprio. Então, provavelmente, citando aí os estudiosos bíblicos, eles dizem que Reuel provavelmente era o nome mesmo, o nome de batismo do sogro de Moisés. Jetro e Obabe são 2 títulos de honraria.
pela função que ele exercia como sacerdote. Agora deixa eu falar, tem gente que se aproveita demais para falar da Bíblia e dizer que ela é contraditória. E dizer, rapaz, a Bíblia nem sabe o nome do sogro de Moisés, já citou 3. Não tem nada a ver. Primeiramente, só lembrando, quem escreveu esses nomes todos aí? Foi o próprio Moisés. Ele estava citando o seu próprio sogro. E ele mencionou Jetro e Obabe exatamente para dar uma honraria ao seu sogro Reuel. Ah, Saulo, não tem muita importância o que tu está falando. Vou dizer agora por que é importante. Ele exercia um sacerdócio. Ele era sacerdote de Midian. E aí eu queria dizer para vocês por que Midian entra sendo importante aqui nessa história para dar lá na mão de Zípora o que ela estava vivendo. Quem são os midianitas? E qual a importância de um sacerdócio desse? Gênesis 25:1. Descendentes de Quetura com Abraão. Desposou Abraão outra mulher, isso depois de Sara. Chamava-se Quetura. Gênesis 25:30. Desculpa, nem precisa entrar agora no 30 não, pode ficar até aí. Descendentes de Quetura com Abraão foram exatamente a partir dessa mulher que Abraão desposou, que veio os midianitas. Um desses filhos chamava-se Midian. Certo? Diz a palavra que os midianitas foram se refugiar e deram origem a um povo ao norte do deserto árabe. E lá se fundou essa descendência. Se você me perguntar, e o reverendo Augustus fala sobre isso, ele diz o seguinte: apesar dele ser um sacerdote pagão, era da terra de Midian, não era da descendência exata de Isaac, eles tinham proximidade e sabiam quem era o Deus verdadeiro. Então, provavelmente, o Reuel, Jetro, Obabe, era alguém que tinha inclinações a conhecer o Deus verdadeiro. Mas havia ainda coisas para serem ajustadas. E eles se distanciam com esse povo lá no norte do deserto árabe. E os midianitas passaram a ser assim. Os midianitas não eram os filisteus, amalequitas, povos que confrontaram tanto o povo de Israel. Mas não era o povo de Israel. E aí, nessa descendência, pode ter gerado problema com este sacramento importante, com este símbolo da aliança. É o que João Calvino descreve, é o que o reverendo Marcos falou e é o que o reverendo Augustus falou. Eu quero citar para vocês, meus irmãos, coisas importantíssimas que foram ditas por João Calvino quando estudou e se debruçou sobre esse texto. Antes que vocês digam para mim, Saulo, é muita ilação, se teve um problema dentro da casa de Moisés, é muito subjetivo. Eu não sei se esse sacerdote sogro dele gerou algum problema ou não. Então vamos ao que João Calvino concluiu. Concluo, João Calvino falando, concluo, portanto, sem hesitar, que a vingança foi declarada contra Moisés por sua negligência, que estava relacionada a pecados ainda mais pesados, pois ele não havia omitido a circuncisão de seu filho apenas do esquecimento, da ignorância ou do descuido, mas porque sabia que isso era desagradável para sua esposa ou seu sogro. Portanto, para que sua esposa não pudesse brigar com ele, ou seu sogro viesse a incomodá-lo, ele preferia gratificá-los do que dar ocasião a divisões, inimizades e perturbações. Enquanto isso, entretanto, em prol do favor dos homens, ele deixou de obedecer a Deus. Pois nada é mais intolerável do que fraudar a Deus sua devida obediência a fim de agradar aos homens. Essas palavras foram escritas por João Calvino. Ele entende que no ato da circuncisão, o segundo filho de Moisés não foi circuncidado. Faltou obediência. E isso deve ter gerado um problema dentro da casa.
esse caminho de Moisés para libertar o povo no Egito e confrontar Faraó, não ia dar certo com pecado, com desobediência. Ou eu volto e circuncido esse filho, ou não vai dar certo. E aí, gente, é que entra algo fundamental para o que eu quero dizer nessa manhã. Me dirijo às mulheres deste auditório. Quem são suas referências, minhas irmãs? Quem você está seguindo no seu Instagram? Quem é para você importante? De quem você quer ouvir a voz? Quem são os professores que estão lhe ensinando? Quem são aqueles que você quer ser? Será que a gente está com os melhores exemplos? Eu quero dizer que a Bíblia está recheada de exemplos que a gente deve se espelhar. Ou exemplos de atitudes que não devemos seguir. A Bíblia é completa nisso. Zípora aqui, ela está bem próximo de nos revelar algo de como nós devemos nos conduzir em situações extremamente delicadas. A passagem ela mostra um confronto, um encontro de Deus com Moisés, e diz que esse encontro após a vírgula era para matá-lo. Zípora era uma mulher, e no seu lar, o que é que ela entendeu? Ela olha para o seu lar e ela olha o seguinte: eu estou com um filho incircunciso e um marido à beira da morte. Agora chegou a minha vez. Ou eu faço aquilo que foi requerido da minha família, ou eu vou acabar viúva, ou perdendo meu próprio filho. E aí veio uma atitude, minha irmã Débora, extremamente difícil. Vou fazer aquilo que não acredito, que não gosto, que não entendo. Lembram do psicólogo que eu falei para vocês? Não é preciso entender nada, é só obedecer. E aí diz o verso 25 de Êxodo 4. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Vocês hão de convir comigo que sob nenhuma tradução, nem no hebraico, nem no grego, nem na nossa, essa conversa aí foi num tom bacana. Sem dúvida, ela cortou, ela pegou uma pedra aguda, afiou, amolou lá no fogo, chamou o menino. Agora vamos lá. Lembram-se que eu disse que já devia ser grande? Olha essa situação. Uma coisa é você pegar um menino de 8 anos de idade, circuncidar, minha querida Vanessa. A outra é tu pegar um garoto já, um galalau já grande. Bora, menino, baixa essas calças aí, que ou tu baixa ou vai morrer. Que situação. E vocês sabem por que chegou até isso, meus irmãos? Pela desobediência, pela omissão do homem. E se eu chamei as mulheres, eu peço aos homens para me olhar. Todas as vezes que nós homens faltarmos com a liderança da nossa casa, vai dar problema. A omissão de Moisés fez a própria mulher teve que abaixar as calças do seu filho grande e cortar o prepúcio. O que ele já devia ter feito há muito tempo atrás. A desobediência é uma fatura que chega maior do que a do Nubank, maior do que a do Banco do Brasil, maior do que qualquer uma que a gente conhece aí. É assombrosa. Ela chega pesado. Ela chega com cheiro de morte. Eu queria lembrar para vocês o seguinte: respondam para mim, para a gente se preparar para a gincana bíblica do ano que vem. O salário do pecado é? E o que o encontro de Deus com Moisés estava requerendo? Não era morte? E por quê? Porque havia pecado. Meus irmãos, desobedecer a Deus é pecado sério. A circuncisão está para o povo hebreu exatamente como o batismo está para nós. Ah, Saulo, quem foi que te disse isso? Vai minha equipe da transmissão. Colossenses 2, 11 e 12. Colossenses 2, 11 e 12. Para vocês não dizerem que eu estou inventando. A circuncisão é lá para o povo hebreu, assim como o batismo
é para mim e para você. Colossenses 2, 11 e 12. Cadê nossa equipe da transmissão, para o povo acompanhar? Nele também fostes circuncidados, não por intermédio das mãos de Zípora, da faca afiada do pai, não. Mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olhem para a mesa ali, ó. O que tem ali na mesa? Não é a ceia do Senhor? Já já nós vamos estar lembrando o corpo de Cristo, que foi, ó, circuncidado por nós. Continue. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados. Se os hebreus tinham aliança com a circuncisão no 8º dia, cortando a carne do seu prepúcio, para nós, o batismo foi ali na cruz. O Senhor nos lavou com o seu sangue. E requer de nós hoje o quê? Que a gente faça essa cerimônia se lembrando do sacrifício que foi por ele. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Essa é a palavra. Meu irmão, se você não fez isso, corra para fazer. Entregue-se ao Senhor. O Senhor está te incomodando para você entender que você deve servir ao seu povo de forma limpa, obediente. O sacramento do batismo é um desses. E por que lembrar isso às mulheres e aos papais e mamães? Porque há muita contestação sobre a apresentação do batismo infantil. Mas eu quero dizer para vocês, como disse o reverendo Marcos Balgartes, apresentem seus filhos ao Senhor. Não discutam sobre o batismo infantil. Tragam eles. Apresentem. O batismo é muito mais do que uma simbologia de jogar uma água aqui. Ele é o compromisso seu com a sua família e com o seu filho. Vocês entenderam o que fez Zípora agora? No cheiro da morte, ela então circuncidou seu filho, para não perder o seu marido e o resto da sua casa. Qual preço você tem pago, mamãe e mulher, pela sua casa? Você tem orado pela sua família? Você tem derramado o seu sangue por sua família? Você tem feito aquilo que você não acredita? Porque eu vou lembrar para você, não é preciso você concordar não. Esse mundo de hoje está cheio desses ensinamentos. Ah, você é livre, minha querida. Você pode fazer o que você quiser. Seja feliz. Seja feliz é o lema dessa geração. Seja feliz. Mas obedecer que é bom, nada. Não interessa se você acredita ou não. Zípora não acreditava em nada disso, meus irmãos. A verdade é essa. Zípora fez isso com medo de perder, com medo de morrer, com medo de perder seu marido, com medo de perder seu filho. Pegou e fez. Mas fez. Você tem feito? Quando você apresenta seu filho bem aqui, perguntas são feitas pelo pastor, não é isso, pastor? Você vai dizer, você se compromete, é um compromisso, não é, pastor Antônio? Um compromisso firmado dos pais para com os filhos. Por acaso o filho deve ser apresentado só pela mãe? Ou só pelo pai? Não, os pais vêm até aqui, ó, apresentam os filhos, e o compromisso é firmado. Você se compromete a conduzir o seu filho nos caminhos do Senhor? É ou não é? É desse jeito. Pois é, meus irmãos, eu acho que tem gente esquecendo do compromisso firmado no batismo. E a nossa geração era uma geração que terceiriza. Bom, eu vou aproveitar que minha empresa me dá um voucher e uns valores aí que eu posso matricular numa boa escola. Agora também tem escolas que me dão uma bolsa melhor aí, eu posso matricular numa escola evangélica, confessional. Tantas coisas, né, que o mercado nos oferece. Nada contra. Ó, esse servo de Deus aqui não tem nada contra. Matriculem seus filhos onde vocês acharem que é bom. Só tem uma coisa. Nada vai substituir o dever de você, mamãe, e você, papai, de orientar seu filho. Não tem professor que substitua você. Não transfira a educação dos seus filhos para professor nenhum. Não acredite. Não, mas eu botei numa escola confessional. Não interessa. Deus não vai cobrar de você.
não vai cobrar de professor, vai cobrar de você. A educação dos nossos filhos, ela é nossa, única e exclusiva. Então, mamãe, papai, saiba disso. A circuncisão requerida nesta passagem, assim como o batismo é requerido de nós, é um compromisso nosso com a nossa família. E nós não devemos negociar. E quando negociamos, o cheiro de morte vem. Filhos não conduzidos na presença do Senhor dão muito trabalho. Se os que a gente conduz muitas vezes sai do prumo, imagine aqueles que você negocia. Deixa aí dormindo, está cansado hoje. Ah, não mexe com esse menino aí não, deixa ele aí. Tá? Entendeu? Cuidado, muito cuidado. Amados irmãos, caminhando para o final, mais uma vez eu retorno sobre os escritos de João Calvino. Sabe o que ele diz aqui? Somos avisados de que precisamos diariamente da ajuda de Deus para apoiar nossa força, para que nossa coragem não nos desaponte e nosso zelo gradualmente esfrie ou esquente. Pois Satanás está constantemente inventando muitas tentações, pelas quais ele pode destruir ou diminuir nossa diligência. Portanto, todo aquele que deseja se aprovar para Deus em todo o curso de sua vida, deve preparar a armadura e a força para suportar essa disputa. O que João Calvino disse aqui é que há muita pressão da sociedade, e ele disse isso há muito tempo atrás. Você acha que tem diferença em hoje? Talvez esteja pior, porque ela é sutil, está em todo lugar, 24 horas para a gente. Nós somos uma sociedade globalizada, antenada o tempo todo. A gente recebe uma mensagem atrás da outra. Então, todo tempo, a gente é muito dinamizado pelas atitudes do inimigo. Ele está a nos odiar e não dá refresco. Não dá refresco. João Calvino disse que para que a gente fique atento no caminho. Observem que a passagem de Êxodo 4:24 ele revela um caminho. Como eu disse a vocês, é uma viagem de regresso ao Egito. Só tem detalhe, tem vários caminhos que a gente percorre todo dia. Em todos eles pode ter um problema. A gente precisa obedecer a Deus. Eu quero finalizar, meus irmãos, a minha fala fazendo algumas aplicações muito importantes para você, meu irmão e minha irmã. Observe que o texto tem uma atitude muito séria tomada por Zípora. No 25, ela toma uma pedra aguda, corta o prepúcio do seu filho, e quando ela faz isso, ela fez o que Deus mandou. Era isso que Deus queria. Mas olha a vírgulazinha bem aí. Lançou-o aos pés de Moisés. Ou seja, ela cortou o prepúcio e a carne, jogou. Como um ato assim de fúria. Né? Sem dúvida tu és para mim um esposo sanguinário. Tu é um esposo de sangue. Na tua mão tem sangue. Esses teus rituais são de sangue. Praticamente ela não entendeu. Ela não tinha entendido a importância disso. Mas fez. Essa é a primeira lição que eu quero dizer para você, mulher. Ontem tinha tantas mulheres aqui, doutora Vanessa. Achei tão bonito. Daniele pegou um registro aí de tantas mulheres, ouvindo e se instruindo. Né? Que coisa legal. A Bíblia é a maior fonte de instrução, minhas irmãs. Não deixem de obedecer a Deus por nada. Mesmo que você não entenda, mesmo que você ache errado. Eu não gosto, eu não tenho mais amor, eu não estou entendendo nada. Não interessa. Obedeça. Obedeça porque o cheiro de morte vem. E ela sentiu esse cheiro de morte. Pegou a pedra, cortou e fez o que tinha que fazer. Brigou com o marido, deu problema. Vocês acham que só para provar que teve um contexto difícil, ele manda ele de volta. Ela não segue com eles para o Egito. Não é isso, meu reverendo Ângelo? Ele vai até Faraó e tira aquele povo. Não tem Zípora e não tem os dois filhos. Eles são encontrados
tempos depois, já em Gênesis 18, se não me engano, quando eles já estão acampados. Aí seu sogro Jetro volta com Zípora e seus filhos e encontra Moisés. Havia um problema familiar, mas que eles precisavam resolver. Isso foi dito. A você, minha querida mulher cristã, eu digo a você, fortaleça a liderança do seu marido. Meu Deus, lá vem essa história de submissão, lá vem essa história de líder masculino. Não sou eu que disse, gente. Deus deixou. É tão desagradável. E tem pessoas que pulam na frente, se mostram como líderes, querem falar por cima. O marido é aquele cara acanhado, não tem uma palavra. Parece que tem mesa que a gente se incomoda, parece que o marido não sabe falar. Parece que ele está mudo. Tenham cuidado. E se seu marido é tímido, incentive ele. Converse com ele. Você pode ser. Você sabe o que foi que Zípora fez aqui? Ela fez o que o marido dela não fez. Que triste, né? Quem era para ter feito a circuncisão, minha irmã Jane? Não era Moisés? Ele que devia ter feito. E quem fez foi Zípora. A omissão dele fez com que ela tivesse que fazer. Fortaleça a liderança do seu marido. Incentive a liderança do seu marido. Eu não vou hoje não, estou muito cansado. Paz. Bora te acordar, bora te despertar. E não tem vaga para isso não. A mulher tem que gritar em casa. É lá que o negócio pega. Ali que é o foro competente. Tem gente que quer virar bicho na rua. Aí não dá. Faça o que tem que fazer na casa. Não se contrapõe à liderança do marido. Muitas vezes, o que acontece com o nosso momento de hoje é uma contestação. O cara vai falando, a pessoa já tem uma mensagem contra. Não é bem assim e tal. É o tempo todo. Nós somos, desde muito cedo, alimentados a disputas. E nessa rinha, entenda o que eu vou falar, nessa rinha, minha irmã Vanessa, nessa rinha sexista, nós colocamos em dois lados, dois oponentes, o homem e a mulher. A sociedade, no afã de combater o machismo, que é ridículo, fez nascer o feminismo, tão ridículo quanto. Não despreze com críticas depreciativas a liderança do seu marido. É tanto adjetivo ruim que muitas vezes... E outra coisa, tem mulher que não fala na frente, às vezes ela fala por trás, mas detona o marido. Não anule a liderança do seu marido. Não dê motivos para omissão de liderança do marido. Esse ponto final, eu queria lhe dizer... Essas falas, elas, mais uma vez eu vou dizer, elas não são só minhas. Foi um compilado do que disse Augustus e do que disse o reverendo Marcos, baseados nos textos de Calvino, em tudo que eu li aqui. Essa aqui, o próprio Marcos Baumgarten disse, não dê motivos para omissão de liderança do seu marido. Zípora acabou fazendo isso. Se na sua casa ela não se entendeu com o pai Jetro, causou essa circunstância difícil para Moisés, e aí eles não circuncidaram esse segundo menino. Moisés foi fraco. É muito ruim quando o homem não toma a posição no seu lar. E como ele não dirige, como ele sucumbe às posições, muitas vezes equivocadas dos seus familiares. Não é legal. E, gente, não estou dizendo isso para que exista uma opressão masculina sobre a mulher. Porque missão e submissão são duas coisas que caminham juntas. Caminham juntas. A submissão, ela é absolutamente exercida diante de uma missão com amor. O homem ama a mulher como Cristo amou a igreja. E não há quem não possa se submeter a uma missão como essa. E a submissão é um ato de amor a Deus. Eu quero lembrar para vocês que esse ato de Zípora foi extremamente limpo e claro como um ato de submissão. Ela acabou se submetendo à vontade de Deus e aos ritos proclamados pelo seu marido. Eu digo para vocês e concluo que a submissão de Zípora aqui, ela foi imprescindível para a missão de Deus. Vocês entenderam quando a submissão
ela é imprescindível para a missão. O fato dela circuncidar o seu filho na carne do prepúcio fez com que a missão de Moisés fosse então realmente realizada, porque ele estava quase morrendo. O texto bíblico diz que Deus queria matá-lo. E o 26, Êxodo 4, 26 diz assim: assim o Senhor o deixou. Assim é uma conjunção explicativa, ela está concluindo. Como é que eu concluí? Eu concluí depois que ela fez a circuncisão. Depois que ela fez a circuncisão, o Senhor então o deixou. Porque enquanto o Senhor estava lá, Moisés ia morrer. Vocês entenderam como uma submissão traz vida? A submissão de Zípora fez com que a missão de Moisés pudesse ser concluída. Transmissão. Os 2 pontos do Renato Vargas, pastor Renato Vargas. Olha o que ele fala com as referências da mulher de hoje. O feminismo fez a mulher enxergar o marido como um competidor, os filhos como um peso, a família como desnecessária. Em contrapartida, as escrituras nos mostram que o marido é parceiro da esposa, os filhos herança do Senhor e a família lugar de confronto, abrigo e alegria. Conforto, abrigo e alegria. Não havia conforto naquele encontro de Zípora com o Senhor. Ia faltar alegria porque alguém ia morrer. Precisavam obedecer. E sabe o que o mercado faz com a gente, com as mulheres? Deturpa a cabeça nas lições do feminismo. Qual é a segunda do Renato Vargas? Pastor Renato Vargas, indico vocês a seguirem. O feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam seus maridos. É para refletir. Se há verdade ou não, deixem os corações de vocês mesmos falarem. Porque a gente sai gritando por aí. Mas é meu trabalho, mas eu vou fazer meu papai tanta coisa. E a família? E quando vier o cheiro de morte? E quando vier o requerimento a você? Vai ter que passar a carne do prepúcio. Vai ter que se livrar da morte. Vai ter que obedecer ao Senhor. Não negocie sua fé não, minha irmã. Não negocie sua fé. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. Rede social cheia de proclamações, cheia de tudo isso. Beleza. Eu quero dizer que liberdade não é o trabalho que você alcançou, não é a roupa que você veste, não são os bens que você tem, mas é o serviço ao Senhor. E todo serviço ao Senhor só vai ser válido se realmente você obedecê-lo, fielmente. E eu digo, isso precisou acontecer porque Moisés foi omisso. Homens, não sejam omissos, porque não dá para a gente realizar a missão do Senhor com pecado na nossa casa. Não dá para a gente realizar o que Deus quer de nós sendo desobediente a Ele. Aplico 3 pontos para vocês e encerro o sermão dessa manhã. Os benefícios da obediência e a valorização da aliança com Deus nos trazem 3 aplicações. A primeira delas, nos caminhos da vida e a serviço do Senhor, não há espaço para a desobediência. E não há espaço para flertar com a falta de santidade. Vou repetir. Nos caminhos da vida e a serviço do Senhor, não há espaço para a desobediência. E não há espaço para flertar com a falta de santidade. 2. A obediência a Deus não é uma questão de interpretação ou entendimento humano, mas puramente uma atitude de fé e respeito aos mandamentos de Deus. Não interessa se você concorda, minha irmã. Não interessa se você achar bonito, meu querido irmão. Obedeça. 3. A obediência a Deus nos livra da ira de Deus e prepara a nossa caminhada para a eternidade. Foi só obedecendo que Deus deixou Moisés de lado para não matar. Foi só obedecendo que Deus pôde, enfim, aprovar a atitude de fé que faltava em Zípora. Foi só obedecendo que o caminho de Moisés, voltando para o Egito, pôde ser bem sucedido. Não poderia confrontar Faraó com erros dentro da sua própria casa. Nós precisamos fazer isso.
Meus irmãos, eu digo para vocês o seguinte: não há coisa pior do que desprezar um presente do nosso Deus. Deus nos deu a salvação e a vida eterna. Ele fez isso por estes sacramentos e por essas lembranças que nós temos como hoje. A circuncisão era um ato desse, o batismo também, assim como era a primogenitura. Em Gênesis 25:30, a palavra de Deus é clara em dizer que fez o quê? Esaú? Esaú desprezou. Quando Jacó oferece a comida, peço que te deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Continua. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. Olha o que ele disse, olha o desprezo. De que me vale o direito de primogenitura? Está a ponto de morrer, estou com fome. Continua. Então Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou, gente, em cima de um presente que se tem por ser primogênito. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E agora? Deu, pois Jacó a Esaú pão cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú, olha aí, gente. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O desprezo é algo sério. Isso aí custou a bênção não dada a Esaú, que já tinha sido destinado na eternidade por Deus, porque a palavra de Deus disse que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. E está aí o que ele fez. E nunca encontrou arrependimento. E Abraão não abençoou. Desprezo. Não dá para desprezar os sacramentos ao Senhor. Esse desprezo também foi visto em 1 Coríntios 17, de 19 a 30, quando Paulo estava lá, falando sobre a ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Era num dia de ceia como esse aqui. Vai. Pode continuar. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Havia problema no meio da igreja de Corinto. Cear dessa forma é complicado. O que mais? No verso 30, eu acho, 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. O que o Senhor diz sobre a ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque todo aquele que bebe do pão, come do pão e bebe do cálice, sem examinar-se a si mesmo, come e bebe juízo para si. Meus irmãos, a Bíblia não erra. Desobedeceu, fez besteira, tem cheiro de morte. Não comamos e bebamos juízos para nós, nos avaliemos e vamos tirar de nós tudo aquilo que quebra a nossa comunhão com o Senhor. Deus a todos vocês abençoe e a mim também, em nome de Jesus. Amém.